Autoconfiança, sabe, isso não é um dom, não é algo que algumas pessoas simplesmente recebem. Pense nela mais como uma fortaleza, algo que se constrói. E é exatamente isso que faremos aqui. Vamos deixar a teoria de lado para erguer, tijolo por tijolo, uma confiança que não pode ser abalada. A construção começa agora. Essa é a pergunta que vai no centro de tudo. Aquele sentimento de incapacidade, sabe? Aquela hesitação que congela a gente antes da ação. Aquela voz interna que parece que sabota cada passo. Isso é como uma prisão invisível que impede o crescimento. E hoje a gente vai encontrar a chave. Então chega de incertezas. Isto aqui não é mais um exercício de pensamento positivo vago. Não, é um manual de ação, direto ao ponto, feito para quem precisa de uma mudança real, uma mudança que dure. Vamos ao que interessa. Certo, e antes de qualquer construção, a gente precisa entender o terreno. O primeiro passo, então, é identificar com clareza os sinais da baixa autoconfiança. É hora de fazer o diagnóstico. Vamos olhar de perto para esses sinais. Autocrítica excessiva, ela vira um juiz implacável dentro da mente, né? O medo de errar não é só um receio, é aquele medo que paralisa. A dificuldade de se expressar acaba silenciando quem a pessoa é de verdade. A comparação constante, nossa, ela sempre coloca a gente num lugar de inferioridade. E por fim, essa necessidade de aprovação para agir, como se fosse preciso um carimbo de outra pessoa. Identificar esses padrões em si, olha, esse é o primeiro e talvez o mais corajoso passo para a mudança. Ok, com o diagnóstico feito, agora a gente precisa cavar um pouco mais fundo. Afinal, por que esses padrões existem? Entender a origem da dúvida é fundamental para conseguir arrancar o problema pela raiz. A insegurança, veja bem, ela é construída com o tempo. Muitas vezes começa lá atrás, com experiências passadas, talvez uma infância onde críticas e julgamentos eram constantes. Isso leva a pessoa a internalizar crenças que limitam, pensamentos que viram quase uma verdade, tipo, eu não dou conta, ou isso não é para mim. E tudo isso é reforçado por ambientes atuais. Um trabalho, um relacionamento, que fortalecem essa visão negativa. Vira um ciclo vicioso, sabe? Mas a boa notícia é que esse ciclo pode sim ser quebrado. E aqui está o ponto de virada. O objetivo não é eliminar o medo. Isso é impossível. A verdadeira autoconfiança nasce da força para agir apesar do medo. É sobre encontrar coragem para atravessar essa barreira. E agora, vamos para o manual prático de como fazer exatamente isso. Agora, a parte central. Um manual de 4 passos. Práticos, diretos, sem rodeios, para transformar a dúvida em ação e a insegurança em força. O primeiro passo pode parecer simples, mas é extremamente poderoso. A tarefa é a seguinte: pegar papel e caneta ou abrir um documento e começar a listar todas as conquistas. Grandes, pequenas, não importa. Desafios que foram superados, metas atingidas, momentos de superação. Tudo conta. E aqui está o poder disso. Uma mente insegura foca nas falhas, certo? Mas, ao escrever as vitórias, elas se tornam reais, palpáveis. Deixam de ser só memórias vagas para se transformar em provas concretas de capacidade. Cada item nessa lista é uma pedra. Sozinha parece pequena. Juntas, elas constroem a sua fortaleza. O segundo passo é uma mudança de mentalidade. O medo não precisa ser o inimigo. Ele pode ser uma ferramenta poderosa se for usado da maneira correta. A questão toda é como ele é percebido. De um lado, a mentalidade da dúvida vê o medo como uma corrente, uma bola de ferro que prende e paralisa. Do outro, a mentalidade da confiança enxerga o medo como uma bússola. Isso mesmo, uma bússola. O medo aponta para aquilo que realmente importa, para onde o crescimento está. Ele não paralisa, ele informa. Ele mostra os riscos para que se possa criar uma estratégia para superá-los. O medo deixa de ser uma prisão e se torna um dia. A autoconfiança não é um estado fixo. Ela é como um músculo. Se não for exercitado, ele atrofia. Se for treinado com consistência, ele se desenvolve e fica cada vez mais forte. E como se treina esse músculo? Bom, saindo da zona de conforto de propósito, mesmo que em pequenas coisas. Se preparando para um desafio, seja estudando para uma apresentação ou ensaiando uma conversa difícil. Aprendendo algo novo, um hobby, uma habilidade, qualquer coisa que crie uma percepção de competência. E, acima de tudo, buscando novas experiências. Cada passo novo, por menor que seja, fortalece a confiança. O último passo deste manual é interno. É sobre a relação que temos com nós mesmos. Muitas vezes, a crítica mais dura não vem de fora, mas de dentro. É hora de mudar esse diálogo interno. Praticar autocompaixão é simples. É tratar a si mesmo com a gentileza que se ofereceria a um bom amigo que está passando por dificuldades. É sobre acolher, não julgar.
E ser autêntico é parar de representar um personagem, é aceitar os pontos fracos, porque vulnerabilidades não enfraquecem, elas humanizam, e é na nossa humanidade que a verdadeira força e a conexão residem. Agora, nós chegamos ao motor que une todos esses passos, a força que transforma uma prática temporária em uma característica permanente, a consistência. Mudar um comportamento não é um evento único, é um processo. E vai ter dias difíceis, dias em que os resultados não vão parecer visíveis. Consistência é a disciplina de continuar mesmo assim. É a perseverança que transforma pequenos atos em hábitos e hábitos em uma nova identidade. É o verdadeiro motor de qualquer transformação profunda. Se existe uma única verdade para ser lembrada deste guia, que seja esta: ninguém nasce autoconfiante. A autoconfiança é uma habilidade que se aprende, se pratica e se desenvolve, e por isso está ao alcance de qualquer um que se comprometa com o processo. É uma construção, não um presente. A teoria termina aqui. Agora começa a prática. A pergunta final é esta: qual será a primeira pedra na fortaleza a ser construída? Qual pequena vitória será listada? Qual medo será usado como bússola? Qual pequeno passo será dado para fora da zona de conforto? A sua construção começa agora.